Voltamos a apresentar Fator de Risco. Nós estamos conversando hoje sobre a técnica do plasma rico em plaquetas com o dermatologista Erasmo Tokarski. Doutor Erasmo, no caso dessa técnica do plasma rico em plaquetas, muitas vezes quando a pessoa recebe um corpo estranho, o organismo rapidamente reage, cria uma alergia, pode até haver um choque anafilático. Nesse caso, ele está recebendo do próprio corpo. O risco de alergia e de rejeição deve ser nenhum, né? Visto que é o seguinte, é o sangue da própria pessoa injetado no subcutâneo, no caso da dermatologia. E o gluconato de cálcio, ele é um produto que ele é usado para ativar esse fator de crescimento, mas nós precisamos do cálcio também no nosso organismo. E o gluconato, ele está ali apenas para formar a ponte do cálcio. Então, nem isso é possível de dar reação, sabe? Então, é uma técnica extremamente natural do ponto de vista que não tem nenhum fator externo para agredir, dar uma reação alérgica, coisa assim. Doutor Erasmo, e quem não deve utilizar essa técnica? Nós não a utilizamos em pessoas que têm doenças do colágeno, que tem, por exemplo, artrite reumatoide já avançada, que tem lúpus, né? Esses casos assim, que essas doenças autoimunes, né? Então, se a gente está trabalhando com isso, e o plasma rico em plaquetas na verdade, como se fosse uma célula-tronco, você está usando um determinado tipo de célula que vai estimular, como se fosse uma célula-tronco, guardadas as devidas limitações, mas então você está usando um produto que é de própria origem da própria pessoa, então o risco nenhum. E nós não usamos então essas pessoas que têm essas doenças crônicas e de origem imunológica. E no caso de quem está, por exemplo, com infecção, a pessoa pode ter o sangue dela utilizado nesse caso? Na verdade não pode, né? Porque se ela está com infecção, certamente estaria com uma septicemia, alguma coisa assim, uma bacteremia, quer dizer, seria uma infecção extensa no sangue. E, provavelmente essa pessoa também vai ter um quadro de febre, de calafrios, de mal-estar muito intenso, quer dizer, nesse caso ela não estaria naquele momento ali para se fazer, mas de qualquer forma, se ela apresentar quadros de infecção, não deve fazer também não. Doutor Erasmo, e no caso, por exemplo, de mulheres grávidas? A mulher grávida pode fazer esse tratamento? A princípio sim, Humberto, porque você vai pegar o sangue dela e vai aplicar numa área restrita. Por exemplo, se ela for fazer um implante ósseo, tiver que fazer um implante ósseo, não tem nenhum problema, porque você não vai trabalhar com a parte imunológica, ou não tem nada de agressivo, de externo. Pois é, o senhor está falando de técnica, é uma técnica bem pouco agressiva, né? Quer dizer, agressiva. Né? E no caso, por exemplo, a agressão maior é a picadinha. A injeção para tirar o sangue e depois para aplicar. Para devolver, né? O plasma. Né? E doutor Erasmo, e no caso, por exemplo, que medicamentos? A pessoa tem alguma restrição medicamentosa? Quer dizer, quem está fazendo uso, por exemplo, sei lá, de anticoagulante, por exemplo? Não, nenhuma restrição. Nenhuma restrição. Porque a técnica usada na dermatologia, ela se limita àquela área que você quer tratá-la. E se aquela área estiver sã, né, que deve estar, então você não vai ter ali nenhuma restrição de ordem sistêmica. E no caso da dermatologia, doutor Erasmo, a pessoa que usa essa técnica, ela pode, por exemplo, se expor ao sol? Que tipo de cuidado ela tem que ter posterior ao tratamento? No dia, na hora que faz, fica vermelho, forma uns microcarocinhos ali, umas pápulazinhas bem vermelhadinhas, transparentes, às vezes na área, quer seja no pescoço, na face, na mão, ou outra área que você queira fazer. Muito bem. Depois de algumas horas, desmancha-se, desaparece. Se na hora de você aplicar o plasma, você pegou um vasinho, então ele vai ficar meio roxinho, um pontinho roxinho, um arroxeado, né, em função de ter pego algum vasinho. Mas isso é coisa que 2, 3 dias também se desfaz. De forma que a gente pede para que a pessoa não se exponha ao sol imediatamente, mas isso se caso tiver pego algum vasinho. Se não tiver pego nenhum vasinho, não tem nenhuma limitação.
Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao Dr. Erasmo Tokarski, que é dermatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica do Distrito Federal e que conversou hoje conosco sobre a aplicação na área da dermatologia justamente da técnica do plasma rico em plaquetas. Dr. Erasmo, alguma última recomendação? Alguma última lembrança sobre alguma coisa importante desse tratamento? De lembrança, realmente é importante as pessoas se fixarem de que é uma técnica não agressiva, né? Que ela é uma técnica, apesar de que nova na dermatologia, ela já tem, como te falei, mais de 8.000 publicações, e ela está vindo para revolucionar, porque ela vai substituir os implantes, né? Quando você coloca um implante de metacril, de ácido hialurônico, coisa assim, ali você coloca um agente externo, muitas das vezes um agente que vai ficar aí por muitos anos, né, no caso. Eu achei interessante uma coisa, doutor Erasmo, é o rejuvenescimento originário do próprio indivíduo. Do próprio indivíduo, exatamente. E essa é a tendência da medicina, né? No sentido de que nós vivamos muitos mais anos, né? Vamos viver muito mais anos e com saúde e com qualidade de vida. E aí começa por aí, quer dizer, é uma forma de você usar elementos da própria pessoa para reativar esse colágeno, porque as nossas fibras do colágeno, Humberto, e as fibras elásticas, elas têm uma determinada programação. Elas vão viver X anos e vão desaparecer. Então, o colágeno, a partir dos 35 anos, ele começa a murchar-se. Tá entendendo? E ele vai murchando, então as pessoas vão envelhecendo devagarzinho e tal. Então, essa é uma técnica de reestimular, mas com o próprio produtos químicos da própria pessoa, compreendeu? E aí, então, é uma medicina nova que está vindo aí, genética, mas que de uma importância fundamental. Tá ótimo. Muito obrigado, doutor Erasmo. Estou às suas ordens, Humberto. Um abraço. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Davi Malafaia e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fator de risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.